Olá, queridos, bem-vindos a mais um estudo bíblico, Apocalipse, Revelações de Esperança. Hoje nós iremos estudar a lição número 5, o maior resgate. Em nosso vídeo anterior, estudamos sobre a lição 4, que tratou sobre a maior de todas as guerras. E o tema de hoje é muito importante. Então, pega aí o teu guia de estudos, pega a tua Bíblia. Eu já estou aqui com o meu guia de estudos, olha só. Eu já estou com a minha Bíblia aqui também. E juntos vamos estudar o livro do Apocalipse. Eu tenho orado por vocês. Meu desejo é que vocês permaneçam firmes neste estudo, nesta série, porque estudar o livro do Apocalipse é muito importante. Este mundo precisa compreender a mensagem do livro do Apocalipse, porque é uma mensagem de esperança e é uma mensagem que transforma vidas. Então Jesus tem uma mensagem para você. E o livro do Apocalipse nós já estudamos aqui, que é a revelação do Senhor Jesus Cristo. Então, se você chegou até aqui, se você já estudou até a lição 4, não desista em nome de Jesus. Vamos para a lição 5. Ainda temos várias lições. São 21 lições sobre o livro do Apocalipse. Ok, queridos? Então vamos orar ao Senhor Deus para então darmos início ao estudo de hoje. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de abrirmos a Tua Palavra e compreendermos a verdade do livro sagrado. Fale ao coração de todos aqueles que estão neste momento com guia de estudos, com a Bíblia, acompanhando a recapitulação do que elas já estudaram em casa. Em nome do Senhor Jesus, fale a nós mais uma vez. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, é a página 21 de nosso guia, lição 5, o maior resgate. Queridos, este nosso planeta aqui, infelizmente um dia ele foi sequestrado pelo poder das trevas. Ele foi sequestrado pelo inimigo de Deus. E o inimigo de Deus é o que nós estudamos em nosso vídeo anterior, sobre como o pecado ele penetrou neste planeta através de um anjo perfeito que misteriosamente e infelizmente nele passou então a surgir a iniquidade. Este planeta então foi afetado, foi sequestrado pelas forças do mal. Os primeiros habitantes, Adão e Eva, foram então afetados, infectados pelo pecado, trouxeram a morte e toda a humanidade, todos nós nascemos nesta condição, caídos, afetados, infectados pelo pecado, e a morte também nos afetou. Todos nós teremos que morrer um dia. Mas, graças a Deus, tem uma notícia boa. E esta boa notícia é que o resgate ele foi pago na pessoa de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. E nós aqui já estudamos sobre quem é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se ofereceu a si mesmo para pagar o preço da nossa liberdade. A liberdade que você pode ter hoje, que eu posso ter hoje, é graças a Jesus Cristo, é pelos méritos dele. É por isso que toda a honra, toda a glória tributamos a ele, pelo que ele é, mas também pelo que ele faz e pelo que ele já fez por nós na cruz do Calvário. Então hoje nós vamos aqui examinar o que o livro do Apocalipse tem a revelar sobre o grande feito de Cristo para libertar você da culpa, da falta de esperança e também da morte eterna. Ok? Então a nossa primeira pergunta de hoje é: na visão do livro selado com 7 selos, por que João chorava muito? Eu não sei se você se lembra, mas nós já citamos em um de nossos vídeos, lá na primeira lição, no primeiro vídeo, nós aqui já lemos sobre este livro misterioso que João ele viu. Era um livro misterioso. Este livro ele estava selado, ok? Ele continha 7 selos e João ele começa a chorar muito. No capítulo 5, João ele está ali na sala do trono e João percebe uma crise na sala do trono. Vamos acompanhar mais uma vez um texto que nós já lemos em outros estudos, como eu já disse. Vamos ler. Capítulo 5 de Apocalipse, verso de 1 a 4. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos?
Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então nós percebemos aqui na narrativa de João, que João, ele então vê uma crise aqui na sala do trono. Então, na visão do livro selado com 7 selos, por que João chorava muito? Porque não havia ninguém digno de abrir aquele livro. Porque, olha só, que toda a adoração que João ele presencia na sala do trono é interrompida com uma pergunta de um anjo poderoso. O anjo pergunta no verso 2 do capítulo 5 que nós lemos: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Para tomar do livro das mãos de Deus e abrir o seu conteúdo, a pessoa aqui ela deveria ser considerada digna. Então perceba que aqui na sala do trono há um livro, repita, um livro misterioso com 7 selos, ok? E não havia então ninguém digno de se aproximar ali do trono de Deus, o Pai. Então tomar aquele livro e abrir aquele livro. E é interessante aqui nós então entendemos uma coisa, queridos, é que nos dias de João a dignidade ela indicava uma qualificação distintiva que tornava a pessoa apta para um ofício altamente honrado. E olha só, essa qualificação era baseada em realizações notáveis como a proeza e a bravura exibidas no campo de batalha. Ninguém era considerado digno, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, conforme lemos no verso 3 do capítulo 5. Ninguém era digno de abrir aquele livro. Somente um ser que tivesse qualificações humanas e divinas poderia tomar o livro e abrir os selos. Então esta era a angústia do profeta João aqui em visão. Então a angústia é compreensível porque nenhum ser criado no universo cumpria essa qualificação aqui do verso 3. Isso provocou então tristeza em João, ele começou a chorar. Quem poderia abrir este misterioso livro que João contempla na sala do trono? Bom, a boa notícia que temos aqui já vem aqui na pergunta de número 2, né? Qual foi a boa notícia de um dos anciãos para João? Um dos anciãos chega para João e olha só, verso 5 até o verso 6. Acompanhe comigo aí, do 5 até o verso 6. Não chores, né? Todavia, um dos anciãos me disse, lembre-se que o João contemplou 24 anciãos, 24 tronos, 24 anciãos que estão ali próximos ao trono de Deus. E um destes anciãos, então, diz para João, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Que notícia maravilhosa! Agora, um dos anciãos chega e diz para João que existe sim alguém digno para abrir aquele livro. E quem é este digno? Quem é este que é chamado de o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi? É a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele então é chamado, enfatizando melhor, o seu aspecto humano de um leão da tribo de Judá e a raiz de Davi. Porém, como nenhum outro ser do universo, Cristo também é divino, apresentado como cordeiro com 7 chifres, apresentando sua onipotência e 7 olhos, simbolizando sua onisciência. Apesar disso, é dito que o cordeiro havia sido morto. Eu não li o verso 6, eu estou lendo o comentário, mas eu esqueci de ler o verso 6, porque o verso 6 aí, do capítulo 5, fala: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Então nós percebemos aqui, como eu já li o comentário, Jesus é chamado, enfatizando o seu aspecto humano, de um leão da tribo de Judá, ok? Jesus
né? Depois da queda de Adão, depois que o pecado ele afetou e infectou este planeta, milhares de anos depois, Cristo veio, encarnou, foi gerado no ventre de Maria e nasceu. Então, ele é o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi. Aqui está enfatizando o seu aspecto humano. Porém, Cristo, ele é divino, é o Deus Criador, ok? Por isso que fala que não havia ninguém, né, no universo digno de abrir aquele livro misterioso. Somente Cristo, porque ele é o divino, ele é o Criador. E aqui falou, João descreve, né, Cristo é apresentado como um cordeiro com 7 chifres, e aqui está representando, queridos, a onipotência, né? Os 7 olhos simbolizando a sua onisciência, e então o cordeiro que havia sido morto. Aqui simbolizando a morte e o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, lá em Jerusalém, no Monte Calvário. Agora, na pergunta de número 3, como o cordeiro nos redimiu? Isso que é importante, está no verso 9 do capítulo 5 de Apocalipse. Diz a palavra: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Era até o verso 9, eu já li o verso 10, não tem problema, mas o que nos chama a atenção aqui no verso 9 é que através do sangue de Cristo nós fomos então comprados para Deus. Há uma palavrinha chamada palavra redenção, porque a pergunta é: como o Cordeiro nos redimiu? Então a palavra redenção aqui estava ligada às relações comerciais no antigo Israel. Então quando uma pessoa, querido, se endividava, ela então ficava sujeita a se tornar escrava daquele a quem ela devia. Então surgia lá um redentor que pagava a dívida e devolvia a liberdade e os bens perdidos. Então Cristo é o nosso redentor, pois nos redimiu de nossos pecados. Então Cristo, ele quitou a nossa dívida e devolveu para nós a liberdade. O plano da salvação é maravilhoso. E aqui já vem a pergunta de número 4, que é importante. Quando é que o Cordeiro foi morto? Será que o Cordeiro foi morto lá na cruz do Calvário? Porque cremos que Jesus morreu na cruz do Calvário, ok? Mas olha só, chamando a sua atenção para o capítulo 13 de Apocalipse e o verso 8. Capítulo 13 de Apocalipse e o verso 8. Diz a palavra do Senhor: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Mas como assim, Anderson? Como assim Cordeiro Jesus foi morto desde a fundação do mundo? Esta é a resposta correta aqui na pergunta 4 do nosso guia de estudos. Muito bem, aqui nós temos que entender uma coisa importante. Ao dizer que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, o que a Bíblia está nos ensinando aqui é o seguinte: que o plano da redenção, o plano de redimir o homem caído, foi traçado bem antes do homem cair. Então Deus já tinha um plano bem antes do homem cair. Olha só que fantástico! Bem antes do homem pecar. 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, o verso 18 até o verso 20, eu quero que você leia depois aí em casa, se você ainda não leu, tá bom? Para que você entenda melhor que o plano da redenção foi traçado antes do ser humano pecar. Então veja bem, agora, nos tempos do Antigo Testamento, esse plano de Deus que foi estabelecido bem antes de Adão pecar, este plano estava simbolizado nos sacrifícios do santuário. Queridos, Deus mandou que Moisés então ele construísse um santuário. Esse santuário primeiro ele foi construído no formato de uma tenda móvel, né? Deus mostrou para Moisés como deveria ser esse santuário. E tudo o que acontecia nesse santuário simbolizava então o plano da redenção de Deus. O povo de Deus, durante milhares de anos, desde a queda de Adão,
E antes da primeira vinda de Cristo, né, antes da encarnação de Cristo, o povo de Deus sacrificava os cordeiros. E esses cordeiros, que deveriam ser sem defeitos, eles simbolizavam Jesus que viria no futuro. O sangue que era derramado, esses cordeiros, simbolizava então o sangue de Jesus Cristo, como remissão dos pecados da humanidade. Então, assim, os crentes do Antigo Testamento, eles se salvaram pela fé. Isso aqui é importante para que você entenda. Os cristãos, ou melhor, os crentes, né? Os crentes do Antigo Testamento se salvaram pela fé no sangue de que Cristo haveria de derramar na cruz. Vou repetir. Os crentes do Antigo Testamento se salvaram pela fé no sangue que Cristo haveria de derramar na cruz. Contudo, depois da cruz, os sacrifícios perderam sua função. Então, quando Cristo morreu, o Antigo Testamento se cumpre na pessoa de Cristo. Esse antigo derramamento de sangue se cumpre na pessoa de Cristo. Então, ninguém mais agora precisa sacrificar cordeiros, ok? E aí, olha só, né? Depois da cruz, os sacrifícios perderam sua função, pois é impossível que o sangue de touros, de bodes, remova pecados. Por isso que tudo era um símbolo, era uma simbologia do que Cristo iria fazer na cruz do Calvário. Tudo então é confirmado na cruz em Cristo Jesus. Então Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E todo pecador que aceita isto e tem fé nisto, confessa a sua condição caída diante de Jesus, né, diante de Deus, e aceita o que Cristo fez na cruz, esta pessoa é salva, esta pessoa é declarada justa, ela é justificada pelos méritos de Cristo Jesus. Amém, queridos? Este aqui é o nosso resgate, é o maior resgate desta humanidade que foi, infelizmente, sequestrada pelo poder das trevas. Agora, olha só a pergunta número 5. O Cordeiro morreu por nossos pecados, mas o que é pecado? Você já parou para pensar o que é pecado, o que significa pecado? Vamos encontrar isto em 1 João, que está no Novo Testamento, 1 João, antes do livro do Apocalipse, no capítulo 3 e o verso 4. Diz então a palavra do Senhor, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. É você transgredir a lei de Deus. Lembre-se que Adão transgrediu a lei de Deus. E Adão transgrediu a lei de Deus estando na sua condição perfeita. Estava no mundo perfeito. Adão era perfeito fisicamente, era perfeito moralmente, mas infelizmente ele transgrediu uma ordem divina. Eva transgrediu uma ordem divina, cedendo às mentiras de Satanás, que usou aquela serpente ali no Jardim do Éden. Mas veja só, o pecado ele é mais amplo. O pecado ele está além de você cometer atos externos. O pecado tem a ver com uma condição, com uma natureza. É por isso que Davi, no Salmo 51, ali, Salmo 51, 5, diz que em pecado me concebeu minha mãe. Eu quero ler com você melhor esse texto. É o Salmo, lá no Antigo Testamento, Salmos 51, 5. Salmos 51, 5. Olha só o que Davi, ele então nos diz aqui. Olha só. Eu nasci na iniquidade, diz a minha versão, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, o que Davi está dizendo aqui é que ele já nasce numa condição caída. Sua mãe já era uma portadora de uma natureza pecaminosa, agora Davi nasce nessa mesma condição. Ele já nasce com uma natureza caída, entendeu? Ele já nasce já infectado pelo pecado. Então, o pecado é muito amplo. Você cometer atos externos são sintomas de uma doença que está enraizada em nosso ser. O pecado é como uma lepra. Então, olha só, o pecado nos separa de Deus. Está lá em Isaías 59, no verso 1 e 2. E como resultado, ele nos traz a condenação à morte. Está lá em Romanos 6, e o verso 23. Nós já lemos esse texto aí, que o salário do pecado é a morte. Infelizmente, traz a morte, né? E nos destituiu da glória divina. Está lá em Romanos capítulo 3, e o verso 23. Ok? Então, o pecado é isto.
Mas na pergunta 6, que promessa Jesus faz aos que forem fiéis até o fim? Se Cristo veio, morreu, quitou a nossa dívida, há uma promessa de Cristo para aqueles que entregam sua vida a Ele, aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador, né, como perfeito substituto. É uma promessa para aqueles que são fiéis a Cristo. Apocalipse, capítulo 2 e o verso 10. Voltemos lá para o livro do Apocalipse, capítulo 2 e o verso 10. É importante que você na sua casa, se você estiver no celular, no notebook, querido, não deixe de abrir a palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus, permita que Jesus fale a você através da palavra, da sagrada palavra. Verso 10 diz então: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você se lembra que este verso aqui, do capítulo 2, é sobre a igreja de Esmirna. Lembra? A igreja de Esmirna. Nós já estudamos sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Esmirna aqui, que representou aí um segundo período do cristianismo, né? Da era cristã, e também foi uma congregação existente na cidade de Esmirna. Foi uma época de perseguição aos cristãos, o paganismo perseguindo os cristãos. E aqui é uma promessa de Jesus para todo seguidor dele, que é fiel a ele. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui não é a promessa de eu vou te dar um carro, eu vou te dar riquezas. Não, a promessa é: eu vou te dar a coroa da vida. A coroa é a vida eterna que Cristo promete para todos nós, seguidores dele, se nós formos fiéis a ele, a sua palavra, a verdade dele, tá bom? Então, veja bem, Deus quer nos libertar de todo mal, sofrimento e dor, mais do que simplesmente solucionar situações emergenciais. É claro que Deus também nos abençoa, sim, ok? Deus nos abençoa dando um emprego, né, a ganharmos um bom salário, a termos coisas que nos protege aqui neste mundo caído, sim, mas o melhor, o maior, Ele quer lhe dar vida eterna, a coroa da vida eterna, a coroa da vida. Então Ele oferece essa restauração total ao ser humano. Na pergunta número 7, o que é preciso fazer para ser salvo? Atos capítulo 16, o verso 31. Voltemos quase lá no início do Novo Testamento. O livro de Atos, capítulo 16. Antes do livro de Romanos. E o verso 31. Ok? Capítulo 16 e o verso 31. Diz a palavra do Senhor. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. O que é preciso você fazer para ser salvo? Pagar penitências? Não. Fazer boas obras? Não. Porque você, queridos, o homem na sua condição caída não pode resolver o problema do pecado. O homem caído precisa de um Salvador. Então, o que você precisa fazer você precisa crer. Eu vou ler de novo aqui, Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus. Primeiro, creia nele. Creia que Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus pré-existente, o Deus que criou todas as coisas e veio a este mundo aqui, quando Adão pecou, milhares de anos depois, para então redimir o fracasso de Adão e para redimir o nosso fracasso. Creia nesse Cristo aqui. Se você crer no Senhor Jesus, você será salvo. A tua casa vai ser salva. A tua família vai ser salva. Amém? Este é o plano, é o maior resgate. E aqui entra a pergunta de número 8. Como nossos pecados são cancelados? Capítulo 3 de Atos, ainda no livro de Atos, capítulo 3, e o verso 19. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Capítulo 3 e o verso 19. Diz a palavra do Senhor: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Primeiro, arrependei-vos. É você se arrepender da sua condição, dos pecados que você já cometeu. Arrependa-se. E então, converta-te. Converter a Cristo. Você tem que crer em Jesus Cristo. Aceitar a Jesus Cristo como teu Senhor. Aceitar o que Ele já fez por você. Ok? Agora você
se arrepende dos pecados que você confessa a Ele, você agora passa pelo processo da conversão. Pelo processo da conversão. E aí então, meu querido, você está salvo em Cristo Jesus. Eu quero ler esse comentário aqui, é importante. Na linguagem bíblica, arrepender-se significa sentir tristeza pelos erros cometidos e decidir mudar de atitude. E essa é a condição bíblica. Escutem bem, para que nossos pecados sejam cancelados. O que eu fiz no passado? Eu tive uma vida velha no passado, fiz coisas horríveis no passado, mas agora eu sou de Jesus. Eu creio em Jesus, eu me entreguei a Ele, eu confessei os meus pecados a Ele, estou arrependido do que eu fiz no passado, agora eu sou convertido. A velha vida não interessa mais, agora o que importa é uma nova vida em Cristo Jesus. Jesus agora vai operar na minha vida, porque eu já estou salvo, eu já estou justificado nele. Ele agora vai comunicar a sua justiça em mim, Ele vai me ajudar com o seu poder, me ajudar a fazer o que é certo. Ele vai moldar o meu caráter. Queridos, este é o plano da salvação, é o que Deus tem para você, ok? Tome posse disso. Eu quero ler mais aqui ainda, E essa é a condição bíblica para que nossos pecados sejam cancelados. Assim a pessoa arrependida começa a ver as coisas como Deus as vê. Que maravilha! Na pergunta 9 o que devemos fazer para receber, além do perdão, a purificação dos pecados? Vamos lá para o livro de 1 João, primeira carta de João. O livro de 1 João é antes do Apocalipse. 1 João, o capítulo 1 e o verso 9. Leiamos a palavra do Senhor. Verso 9, diz a palavra: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a confissão envolve o reconhecimento do nosso pecado e a entrega de nossa vida ao Senhor, buscando nele forças para crescermos em santidade. Então, o que devemos fazer para receber, além do perdão, a purificação dos pecados? Temos que confessar os nossos pecados ao Senhor. Ok? Pergunta de número 10. O que acontece quando alguém aceita Jesus como Salvador? Olha só, é lindo o que nós vamos ver aqui agora. 2 Coríntios, capítulo 5 e o verso 17. 2 Coríntios, está ali depois do livro de Romanos. Então vamos lá, capítulo... Corrigindo, é 2 Coríntios, ok, queridos? 2 Coríntios, capítulo 5. E o verso é o verso 17. Diz a palavra do Senhor. Olha só, acompanha comigo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fazem novas. Então, o que acontece quando alguém aceita a Jesus como Salvador? Torna-se uma nova criatura. É o que eu já falei aqui em nosso estudo bíblico. E também já disse em outros vídeos. Queridos, quando você se entrega a Cristo, quando você então, primeiro reconhece sua condição de pecador, de caído, você entrega a Cristo a sua vida, porque agora você crê em Jesus, você então passa a confessar os seus pecados, porque você se arrepende de seus pecados, você agora então é convertido, porque você aceitou a justiça de Cristo em sua vida, você então torna-se uma nova criatura, é um novo Anderson, é uma nova Maria, é um novo João, é um novo Fernando, porque essa pessoa, ela entregou-se a Jesus Cristo. Uma nova vida. Os vícios são vencidos agora. Coisas que você fazia de errado no passado, você agora não passa mais a fazer. Agora, é claro que neste processo, você está salvo em Cristo. Agora você precisa permanecer salvo. E o permanecer salvo em Cristo é o que Cristo faz, operando em sua vida ou comunicando na sua vida a justiça dele. É o que nós também chamamos de santificação. E essa santificação ela é realizada, né, é um processo, melhor dizendo, uma vida toda. Então você vai vencendo diariamente pecados, alguns defeitos de caráter que você ainda tem, você vai vencendo. Mas, amigo, quando você é convertido, quando você é de Jesus, as coisas vão mudando, sabe? Se você é convertido, por exemplo, há 10 anos, aí você faz uma análise de quem era você há 10 anos atrás e quem é você agora. Muita coisa que você fazia há 10 anos atrás, você já não faz mais hoje, porque você está salvo em Jesus e você está crescendo diariamente na graça do Senhor Jesus. Que coisa linda! E nós chegamos aqui na nossa última pergunta.
o que Deus espera de você hoje. Está lá em Apocalipse, capítulo 22 e o verso 17. Voltemos para Apocalipse, capítulo 22 e o verso 17. Quero que você acompanhe comigo aí. Abra a palavra, abra a tua Bíblia. Capítulo 22 e o verso 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O que Deus espera de você hoje, aqui, olha só, capítulo 22 e o verso 17. Aquele que ouve, diga, vem, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aqui, a água representava vida no mundo antigo. E aqui Cristo disse que Ele concede a água da vida àquele que tem sede espiritual. E Ele nos concede a salvação, ou seja, vida em abundância. Jesus concede para você hoje, meu querido, vida em abundância. Mesmo sendo você um pecador, Deus providenciou um meio de salvação. Enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer em seu lugar. Você crê em Jesus Cristo e aceita-o como seu Salvador e Senhor e deseja segui-lo até a sua entrada no reino eterno? Essa aqui é uma pergunta que eu faço para você agora, você que está me acompanhando. Você que está aí no celular, no notebook. Você que está acompanhando esse estudo bíblico, em nome de Jesus, eu pergunto de novo, você crê em Jesus Cristo? Aceita-o como seu Salvador e Senhor e deseja segui-lo até sua entrada no reino eterno? Meu querido, não tem outra solução. Entenda, não há outro caminho. Somente Jesus é a solução. Estamos vendo num contexto de pandemia que afetou este planeta, parou este mundo. Está afetando também a economia mundial. Não sabemos quantos anos ainda levará para o segundo retorno de Jesus? Não sabemos. Nós não sabemos. Mas sabemos que Jesus virá pela segunda vez. E esta pandemia que parou o mundo é mais um dos sinais indicativos de que Jesus está vindo. E é por isso que eu te faço essa pergunta. Você crê em Jesus? Você quer aceitá-lo como teu Salvador, teu Senhor, como teu Criador, como teu Deus? Você deseja segui-lo até a sua entrada no reino eterno? Se esta for a tua decisão, louvado seja o Senhor Deus. É a melhor decisão que você pode tomar nesta vida, meu querido. Você entendeu que, embora você seja um pecador, Deus então providenciou um meio para que você fosse salvo. Enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer em teu lugar. Então você crê em Cristo, você aceita Ele como Salvador e Senhor e deseja seguir os passos que irão a tua entrada no reino eterno? É mais uma vez eu fazendo essa pergunta aqui no guia de estudo. Se esta for a tua decisão, olhe comigo agora em nome do Senhor Jesus. Seja salvo agora, em nome de Jesus. Seja livre. Eu, há 24 anos, eu entreguei a minha vida a Cristo. Querido, eu não deixei de ter problemas. Jesus não prometeu que nós não teríamos dificuldades, não. Os problemas continuam. Mas eu sou feliz porque eu sou de Jesus. Porque eu sou livre. Porque eu creio na salvação que Ele já me deu. E de que em breve eu vou vê-lo voltando em glória e majestade. E Jesus tem me abençoado. Tem me protegido, sim. Ah, queridos, ser convertido, ser de Jesus é algo maravilhoso. Então venha experimentar isso também. Venha viver isso, porque Jesus está voltando. Ore comigo em nome dele. Pai querido, em nome de Jesus, abençoe esta pessoa que agora está tomando essa decisão de entregar-se a Cristo. Ela quer ser salva, essa pessoa quer ser salvo. Ó Deus eterno, proteja essa pessoa que tomou agora essa decisão de aceitar a Cristo. Que essa pessoa permaneça salva. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém e amém. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe, querido. Em nosso próximo estudo, nós então iremos estudar sobre quando tudo será resolvido. É a lição de número 6. Eu aguardo você
em nome de Jesus. Amém.